Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Livro de Marcos, capítulo de número 10, verso 46. Glória seja dada ao Senhor. Marcos, capítulo de número 10, verso 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo: Tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Amém? Toma o seu assento, louvando o Senhor. Meus irmãos, eu sei que os irmãos estão ansiosos. Pode deixar bem baixinho o fundo aí. Estão ansiosos para ouvir o pastor ministrar. Mas eu disse, e cedi a oportunidade, se é que eu posso dizer, ceder, que ele que me amou. Hoje Deus ele que me ama. Mas ele disse que hoje era para mim pregar, que ele vai ter muito tempo para pregar aqui. Então os irmãos, suporte mais um pouquinho aí, vocês vão ver o nosso pastor ministrando a palavra aí por muitas vezes ainda. Enquanto isso, me dê um pouquinho mais da sua atenção e vamos juntos adorar o nome do Senhor. Quando me convidaram, há pouco mais de uma semana, eu estava bastante rouco. Você pode ver que a minha voz está sumindo, mas na verdade ela não está sumindo, ela está voltando, viu? Já teve bem pior, e eu achei que hoje a voz está boa e ainda não está, mas eu vou de uma forma bastante lenta e com a graça de Deus falar da palavra do Senhor aqui nessa noite. Meus irmãos, para introduzir essa mensagem, eu queria compartilhar com você um projeto que eu tenho da minha vida. Quando eu me casei, eu fiz um projeto que eu chamo de médio a longo prazo. Eu projetei que num prazo de aproximadamente 8 anos, eu abriria minha empresa. Ela andaria, com a graça de Deus, até os 7 anos, num período de investimento, e do 8º ao 9º ano, do 7º, 8º e até mesmo 9º ano, eu começaria a colher alguns frutos. Dentro desse projeto, eu vou contar um segredo para você. No final desses 8 anos que eu tenho de projeto, eu ainda sonho em ser político. Se eu realizar o meu projeto, eu conto desde já com o seu voto. Mas como não chegou aos 8 anos, eu estou ainda no 6º ano desse projeto que eu tenho para a minha vida, algumas fases a gente tem que passar, algumas fases a gente tem que enfrentar para chegar ao objetivo, aquilo que a gente tem como alvo. Dentro desses períodos, dentro dessas fases, eu pude perceber que coisas difíceis aconteceram, estão acontecendo, mas sempre estou crendo no milagre que vem da parte de Deus. E dentro desses momentos difíceis, desse projeto de médio e longo prazo, eu percebi que dentro dos momentos mais difíceis do projeto, eu comecei a enfrentar o que
você talvez conheça como eu, a dificuldade financeira. Vivendo dentro desse período, passando por essa etapa, lutando para ultrapassar essa etapa, uma das coisas que eu fazia com frequência era abastecer o meu carro. E quando eu ia abastecer o carro, devido à luta, à peleja, eu ia no posto de gasolina e o máximo que eu colocava era R$10. Para ser franco com você, a maioria das vezes eu colocava R$2, R$2,50, R$3. O ponteiro nem mexia. E eu andava com o carro, a voz não vai ajudar, né? Eu andava com o carro e por algumas vezes, por que não dizer com frequência, a gasolina acabava em algum lugar da cidade. Às vezes acabava lá para cima, acabava aqui para baixo. Algumas vezes a gasolina acabava. Me acostumando com a situação de acabar a gasolina, eu comecei a ter algumas ideias que eu chamei de brilhante. A primeira coisa que eu conquistei para resolver aquele problema foi pegar uma garrafa de Coca-Cola vazia, cortar ela pelo meio, e eu já tinha à disposição no carro um funil improvisado. Dentro dessas dificuldades e lutando contra a dificuldade, sabendo que com frequência eu às vezes tinha que ir no posto buscar alguns milímetros de gasolina, eu percebi que jogando a gasolina no tanque do Gol que eu tinha, a gasolina não descia direto, tinha uma espécie de tampinha que era necessário que alguma coisa empurrasse aquela tampinha para que a gasolina descesse. Aí eu tive a minha segunda ideia brilhante. Eu conquistei uma varetinha bem fina e lisa. Então eu tinha um funil improvisado de Coca-Cola e uma varetinha lisa que eu empurrava a tampinha, jogava no funil a gasolina e ela descia e era uma beleza. As coisas foram acontecendo, eu tive uma terceira ideia brilhante. Eu tinha um funil, tinha a varetinha. E a terceira coisa que eu conquisto no meio da luta, no meio da dificuldade, era um galão. Eu conquistei um galão de 5 litros, lutando contra a dificuldade. Então eu tinha todo um arsenal preparado para a minha dificuldade. Um galão para buscar gasolina, uma varetinha para empurrar a tampinha e o funizinho. Quando eu conquistei tudo isso, quando eu tinha tudo isso no carro, e eu olhei tudo isso sabendo que aquilo me ajudava muito, eu me alegrei. Fiquei feliz da vida olhando para o funil, para a varetinha e para o galão que eu tinha à disposição no carro. Mas quando eu fiquei feliz olhando para aquilo, alguma coisa falou dentro de mim. Não sei se foi a minha própria consciência, se foi o Espírito de Deus, mas alguma coisa disse dentro de mim: está errado. Você não pode se conformar com a varetinha, com o galão e com o funil. Você tem que crer que em nome de Jesus você vai abastecer esse carro para valer, irmão. Pensando nisso, lembrando disso, e olhando para o cego que nós vamos falar aqui nessa noite, eu descubro que esse cego talvez mostrou para nós e quer mostrar para nós que muitas vezes nós não podemos nos conformar com a situação que estamos vivendo, com a luta que estamos passando e com as barreiras que estão à nossa frente. Olhando para o cego de Jericó, eu descubro que ele viveu muitos dias na beira daquela estrada pedindo esmola. Ele passou muitos períodos da sua vida, talvez ali mendigando. Mas a primeira oportunidade que ele teve, ele clamou pelo nome de Jesus, para que o Senhor mudasse a sua história. Nessa noite eu quero pregar para a tua vida e para a minha vida, que se tem uma luta barrando a tua alegria, a tua felicidade, que você possa clamar pelo nome de Jesus aqui nessa noite, e Ele vai mudar a tua história pelo poder do seu nome. Quando eu olho para isso,
quando eu olho para essa história, eu descubro que esse cego, ele está à beira do caminho, e todos que olham para ele, por que não dizer a maioria daqueles que olhavam para esse cego, tentavam, por que não dizer, entender a sua história. Se você olhar para a Bíblia, para o contexto bíblico, você percebe que quando uma pessoa tinha esse defeito de cegueira, num outro texto as pessoas estão perguntando para Jesus, os discípulos estão perguntando para Jesus: quem é que pecou? Foi os pais, foi os avós, foi outra geração que pecou? Porque quando esse homem está à beira do caminho, ele está sujeito ao análise das pessoas. Quando esse cego está à beira do caminho, ele está sujeito à opinião das pessoas. E quando as pessoas olham para uma pessoa fracassada, ela pode ter diversas opiniões. Quando as pessoas olhavam para aquele cego na beira da estrada, muitas opiniões poderiam vir. A primeira, eu já disse aqui, que era talvez pensar que era um pecado cometido pelos pais, pelos avós, por outra geração. Uma segunda possibilidade, uma linha de pensamento que tem da parte histórica desse texto, acredita que o pai desse cego chamado Bartimeu, que se chamava Timeu, você pode ver no texto que dá uma ênfase ao nome desse homem. E uma das linhas de pensamento que tem é que esse homem era o líder de um exército que lutava contra o império romano, que cobrava impostos indevidos. E muitos acreditam que esse líder, esse cego Bartimeu, foi tomado pelo soldado de Roma e os seus olhos foram perfurados, vazados, e por